Bora, povo. Então, agora a questão 4, ó. Questão 4, que corresponde a uma questão da UERJ, lógico, da UERJ, né? 2020, primeiro exame de qualificação, é a questão 39, tá? Então, bora para essa. Tem um texto de apoio. As duas próximas questões a gente vai trabalhar com esse texto de apoio, que fala sobre tabela periódica. Há 150 anos, a primeira versão da tabela periódica foi elaborada pelo cientista Dmitri Mendeleev. Trata-se de uma das conquistas de maior influência na ciência moderna, que reflete a essência não apenas da química, mas também da física, da biologia e de outras áreas das ciências puras. Como reconhecimento da sua importância, a Unesco e a ONU proclamou em 2019 o Ano Internacional da Tabela Periódica. A tabela proposta por Mendeleev em 1869 constam-se 64 elementos químicos conhecidos até então, além de espaços vazios. A sacada dele foi maravilhosa. Além de espaços vazios para outros que ainda poderiam ser descobertos. Para esses possíveis novos elementos, ele empregou o prefixo ECA, que significa posição imediatamente posterior, tá bom? Então, por exemplo, o ECA silício seria o elemento posterior ao silício, tá bom? Estou falando aqui antes do texto. O elemento químico a ocupar a primeira posição, isso é importante, ó, em sequência ao silício no seu grupo da tabela periódica. A galera confundiu muito em relação a isso. Em homenagem ao trabalho desenvolvido pelo grande cientista, o elemento químico artificial de número atômico 101 é chamado, né, denominado de Mendeleev. Aí a gente vai para a questão que eu estou tão empolgado para falar. A pergunta é: quem é atualmente o elemento ECA-silício? Né? Para quem não sabe, quando a gente fala sobre desenvolvimento de tabela periódica, a tabela atual não é a tabela de Mendeleev. Mendeleev pecou porque ele organizava os elementos por massa atômica, só para ficar mais como curiosidade também. Só que a tabela de Mendeleev foi conhecida, e aí foi a que realmente a organização levou-se ao estudo, levou à consideração, porque ele conseguia prever propriedades de elementos que nem ainda eram descobertos. Ele sabia que no intervalo de um elemento conhecido e entre elementos já conhecidos, tinha um elemento ali que deveria estar no meio entre eles, entre massas atômicas, né? Ele determinou esses elementos como um ponto de interrogação e chamou, como sempre, posterior do anterior, né? Posterior do anterior foi ótimo. Por exemplo, o que vem depois do silício. Só que cuidado, porque na análise que ele coloca como grupo era na linha horizontal, né? Então tinha sentido. A gente colocou os grupos na tabela moderna como linha vertical. Então, por exemplo, quando ele falou próximo, posterior ao silício, você vem para a tabela, aí você pensa, pô, o silício está aqui. O posterior ao silício seria o quê? O fósforo. Em ordem normal, mas o posterior no grupo, porque a formação está aqui, ó. Dá vontade de botar o meme aqui, é cilada bino aqui, ó. No seu grupo é o que está embaixo dele. O que está embaixo do silício é o germânio. Então, germânio é o ECA-silício, né? Tá? Os elementos descobertos, se não me engano, foi germânio, galho também, tinha mais algum outro. Né? Eu acho que eram esses, não sei se não era o galho não. Mas enfim, então germânio é a resposta. Questão prática: grupo são linhas verticais, linhas horizontais são períodos. A questão não tinha muito o que pensar, o que analisar, era essa a resposta. A única pegadinha era na interpretação de texto, porque sim, você encontra como opção o fósforo aqui. Tá? Fechou. Tem uma próxima que é a questão de baixo, né? É a questão 5 ou a questão 40. Beijos, fui!